Olá, saudações. O meu nome é Marina Garcia Ferreira. Eu sou estudante em graduação em História na Universidade Federal de São Paulo, no Brasil. E essa comunicação recebeu o título de Orientalismo, Filologia e Tradução, reflexões sobre a circulação de manuscritos a partir do Kitab al-Barr de Ibn Khaldun. O objetivo desse trabalho é evidenciar o peso e a recepção da obra do historiador árabe muçulmano Ibn Khaldun, explicitando que seu trabalho não se limitou ao século XIV, mas foi objeto de busca e de processo de tradução na contemporaneidade, em especial na França do século XIX. O que eu quero discutir aqui, em princípio, é a reflexão do texto a partir de camadas de tempo que o compõem, entendendo que o ato intelectual e erudito, especificamente o trabalho tradutório, é uma ação contextualizada em um panorama político. Ibn Khaldun nasceu em 1332 e faleceu em 1406, com cerca de 75 anos de idade. É uma figura bastante conhecida nos países árabes e muçulmanos, em especial na região do Maghreb, onde nasceu e passou a maior parte da vida. Em vida, foi uma figura política envolvida diretamente com as dinâmicas de poder, atuando como cadi, secretário e primeiro-ministro. Esteve a serviço de cortes e sultões em um período de fragmentação dos califados e emirados árabes islâmicos pela confluência de poderes emergentes, os reinos cristãos, o avanço do Império Mongol e o Império Otomano. A obra desse autor, o Kitab al-Barr, em especial sua teoria histórica e o desenvolvimento de suas histórias, como é chamado, deve ser entendido não como um processo de genialidade, mas como uma reflexão e trabalho de um homem em seu tempo, com afinidades e perspectivas de um historiador, de um juiz, de um professor de sua própria época. Entender tais pontos de vista é importante quando nos debruçamos no processo de recuperação, ou como pensa Peter Burke, como um processo de tradução que descontextualiza e logo em seguida recontextualiza, nesse caso, a obra de Ibn Khaldun. Ahmed Abd Salem afirmou que a obra de Ibn Khaldun não ficou despercebida entre os letrados séculos após a sua morte, mas foi inclusive favorável ou desfavorável aos juízos de amigos e inimigos, tanto para o seu trabalho quanto para a sua pessoa. No século XVII e XVIII, Ibn Khaldun foi leitura obrigatória entre estadistas do Império Turco-Otomano que buscaram em seu trabalho explicações teóricas e históricas para o entendimento e enfrentamento de crises naquele império de cerca de 5 séculos. É por meio desse impacto na história política do Império Turco-Otomano, aliado às tradições intelectuais árabes na escrita da história, que os europeus tomaram conhecimento deste autor. Foram as obras e comentários do historiador turco-otomano do século XVII, Khatib Celebi, que deram o primeiro acesso do orientalismo ao trabalho de Ibn Khaldun. Deste ponto de vista, cabe destacar que, segundo Edward Said, é neste século XIX, após a campanha napoleônica ao Egito, que a Europa passou a conhecer o Oriente de forma mais científica e, portanto, conceber e experienciar com maior desenvolvimento a noção de autoridade sobre o Oriente. Foi o orientalista Silvestre de Sacy, pioneiro nesses estudos que ter iniciado a busca e a tradução, mesmo que de forma bastante parcial e geral, na obra de Ibn Khaldun. Em 1806, Sacy fez sua primeira citação ao trabalho de Ibn Khaldun, a partir da consulta de Khatib Celebi, e por meio de um manuscrito que ele diz ter sido doado por S. Hamley. Em 1810, não apenas se declarou como inaugurador dos estudos sobre Ibn Khaldun, como foi o responsável pela importação de um manuscrito mais completo da obra de Ibn Khaldun, que veio de Constantinopla para Paris e ainda hoje permanece na Biblioteca Imperial, sob numeração manuscrito árabe 1524. O orientalismo francês deve, antes de tudo, ser entendido por duas faces que se diferenciam de forma clara. A primeira compreende o período que vai desde a expedição de Napoleão de 1798 até 1827 ou 1830, momentos do bloqueio marítimo argelino e o início da colonização. Já a segunda fase começa em 1830 até a década de 60 do século XX, ou ao menos quando começam os processos de descolonização. Compreender esta separação ao fazer a reflexão dos manuscritos como suportes necessários para o processo de leitura crítica textual do ponto de vista filológico e tradução é compreender como, onde e porquê. Roger Chartier reflete que não existe texto fora do suporte que lhe dá a ler, que lhe confere legibilidade e compreensão. Portanto, o manuscrito, em seu conteúdo, mas especialmente em sua materialidade,
é fonte essencial sobre todo o processo de leitura, tradução e de uso, qualquer que seja ele. As traduções da obra de Ibn Khaldun, no que se refere ao século XIX, são exclusivamente traduções em francês, que incluem as contribuições de Sylvestre de Sacy, Joseph von Hammer-Purgstall, Friedrich Edward Schulz, Joseph Marie Adolphe de Verge e William McGunning Deslane. O resultado das traduções levadas a cabo evidencia também um processo acumulativo de materiais manuscritos. São esses, em primeiro lugar, reunidos a partir de contatos de homens de prestígios dentro do orientalismo com autoridades do governo, consúles e embaixadores. É com significativa limitação, a partir de Istambul ou de Constantinopla, como chamavam, que o acúmulo de manuscritos se restringe na cópia de 1810, solicitada por Sacy e nos livros descobertos por Schulz em 1828, que foram levados como cópias para Paris em 1832 após a sua morte. A partir de 1830, há um incremento muito significativo no número de cópias e manuscritos que passaram a compor as coleções francesas, como manuscritos de procedência magrebina, como chamavam. São 9 manuscritos que podem ser contados a partir de dados fornecidos pela Gálica, a Biblioteca Nacional da França, digital. Os manuscritos não são reunidos por finalidades autoconclusivas, especialmente nesse segundo período com a dominação europeia no norte da África. É necessário compreender que a colonização alimenta as bibliotecas com manuscritos provenientes das recentes colônias, mas também servem para seu propósito a longo prazo. Em uma mentalidade orientalista de que aqueles povos vivem uma história que ficou no passado, se usam escritos do passado, especialmente históricos, como a obra de Ibn Khaldun, para compreender e dominar a esses povos no presente. Para tanto, são objetos para o trabalho filológico e sua tradução, patrocinada por instituições francesas políticas, como a Academia de Inscrições e Belas Letras e o Ministério da Guerra do governo francês, como foram os trabalhos de Etienne-Marc Quatremer e do Barão de Slane. Dessa forma, é possível concluir identificando e levando em consideração 2 pontos. Em primeiro lugar, deve-se notar que a obra de Ibn Khaldun não foi uma obra de um gênio fora de seu tempo, como afirmavam as leituras de vários orientalistas do século XIX, mas sim uma obra que refletia sobre as sociedades e seu presente, e como tal foi compreendido e usado nos séculos posteriores. Da mesma forma que o interesse em conhecer e traduzir a obra de Ibn Khaldun na França não era fruto de um mero interesse em contribuir para o progresso científico e o conhecimento humano, como afirmavam alguns orientalistas, mas antes eram instrumentos de dominação política, numa lógica orientalista e colonialista de compreensão e autoridade sobre o outro. Como diria Said, não existe amor ao saber. Com o fim dessa intervenção, gostaria de agradecer à organização do evento por permitir minha participação, possibilitando contribuir apresentando meu trabalho. Gostaria de agradecer também à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, por financiar minha pesquisa e minha participação nesse congresso. E, por fim, gostaria de agradecer também à minha orientadora, a professora doutora Samira Del Osman, por todo o apoio até aqui. Muito obrigada.